foi? Tudo. Tudo. Como é que é, carinho? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que Deus abençoe a tua vida. Boa noite, seu Jones. Deus te abençoe. Que bom vê-los no Noivas de Botas. No sábado foi bênção. Glória a Deus. Dona Nuxa Nuxa. Guedes, Dona Cristiane, Deus abençoe. Dona Celeste, Marcelinha, Deus abençoe, Marcelinha, guerreira do Senhor. Fez nível no sábado. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Podemos começar, né? Podemos começar, vamos começar. Vamos falar hoje sobre um assunto muito legal, que é o assunto do desprendimento e da renúncia. Nós vamos ler alguns textos aqui sobre esse assunto e, de repente, é a resposta que você quer, né? Que a gente quer, que todo mundo se enquadra na palavra de Deus, não tem para onde correr. Glória a Deus. A gente não ensina a palavra, não estuda a palavra só para nós, né? A palavra é a única coisa que a gente estuda para praticar. Amém. E não apenas para ficar na nossa mente. Ah, eu tenho mais um conhecimento, eu tenho mais uma revelação, puxa vida, eu tenho mais um, né? Olha, agora eu sei mais uma coisa. É a única coisa que a gente não pode fazer é isso. Deixar a palavra de Deus parada na nossa mente. A gente tem que praticar ela todo dia. Então, cada vez que a gente ouve uma palavra, nosso esforço deveria ser praticar essa palavra, botar em prática, né? Olha, já que falou para perdoar, vamos perdoar. Então, eu vou começar a perdoar agora. E aí a palavra não tem mais aquela conotação de um conhecimento morto, vazio, mas começa a se transformar em vida. E você pode desfrutar dos benefícios da palavra quando você faz isso, né? Mas é uma decisão pessoal. A gente aqui só dá dicas. Dicas. Então vamos ler aqui, vamos orar. Vamos orar, Vamos bom, orar. né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Sim, Paizinho. nós entregamos esse tempo onde nós vamos ler a Tua palavra nas Amém, Tuas Senhor, mãos. amém, Paizinho. Imploramos, Pai, a Tua presença sobre nós. Amém, Senhor. Tua presença na vida de cada pessoa que está ouvindo, recebendo. Que a presença do Senhor seja Sim, Pai. a marca, Pai, da Tua palavra. Que a Tua palavra não volte vazia dentro da nossa Amém, vida. Senhor, Abre amém. nossos olhos, nossos ouvidos. Fala conosco, Pai, nos ensina. Sim, Pai. Nos ensina o que nós precisamos aprender, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém? Nós vamos falar hoje sobre desprendimento Amém. e renúncia. Vamos falar sobre essas duas coisas, né? E nós vamos compreender algumas coisas importantes para a nossa vida, principalmente na nossa vida interior, né? Aquilo que a gente está habituado a fazer de uma maneira até automática. A gente precisa começar a desconstruir esses conceitos automáticos que a gente tem, né? Então, eu vou ler um texto aqui, está em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. E diz assim a palavra: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso, ou livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui,
livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Duas coisas que a gente destacou para hoje à noite, que são muito importantes. Primeiro, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Amém. Nós temos ao nosso redor anjos que um dia, no juízo final, e a palavra juízo significa tribunal, né? Nós seremos julgados. E os anjos servirão de testemunha. Eles estão ao nosso redor e é uma multidão de anjos. É muita gente, muito anjo. E a Bíblia está dizendo, e por causa dessas testemunhas, nós temos que nos livrar de tudo que nos atrapalha. E duas coisas: livrar de tudo que nos atrapalha e nos livrar do pecado, né? Do pecado que nos envolve. São duas coisas completamente diferentes. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é o peso, ou aquilo que nos atrapalha. A outra coisa é o pecado. A gente tem que se livrar de duas coisas na nossa vida, né? Do peso, ou do embaraço, e do pecado. Não adianta a gente se livrar do pecado, a gente lutar contra o pecado, procurar não pecar, procurar não mentir, procurar não adulterar, procurar não usar drogas, não fumar, não roubar, não cometer ilícito nenhum. Não adianta a gente não fazer nada disso e continuar carregando peso. Né? O pecado, a gente sabe o que é o pecado. Né? Davi falou assim: o meu pecado está sempre diante de mim. Eu sei qual é o meu pecado. Eu sei aonde é o botão que aperta e que balança, mas não cai. Mas que balança, balança. A fraqueza da carne faz as pessoas pecarem. A nossa carne, ela tem esse risco da gente sucumbir à carne e cometer pecados. Então, o pecado, meu querido, é uma luta diária de cada um de nós. Contínua. Nós temos que nos livrar do pecado. Né? O pecado é aquilo que nos assedia, nos tenta. E Satanás, ele usa a concupiscência, o desejo da carne, para tentar fazer a gente cair no pecado. Mas eu quero separar o pecado do peso, porque o peso do pecado a gente já conhece, a gente já sabe, né? A gente já tem bastante informação ou bastante revelação sobre o pecado e armamento para vencer o pecado. Mas o peso, ou seja, aquilo que nos atrapalha, aquilo que traz um embaraço no nosso caminhar, ou aquilo que impede que a gente corra, porque a Bíblia está dizendo: livremo-nos do peso e do pecado e corramos com perseverança. Né? Então, na família, né, às vezes você olha para a família e parece que está tudo empacado. As coisas não andam, não caminham. Né? Lógico, tem fases que as coisas ficam mais paradas. Mas quando as pessoas estão estacionadas, estão morando nesse marasmo, ou seja, não se corre uma carreira, não se avança, as pessoas elas não progridem na sua vida, tem alguma coisa que está atrapalhando, alguma coisa que está impedindo que a família possa se desenvolver, que a família possa crescer. Então entra ano, sai ano, e a família fica parada naquela situação, sem conseguir avançar. Por que que isso acontece? A Bíblia explica, o Manual de Vida explica. Existem pesos que estão ali impedindo as pessoas de se movimentarem, de correrem. Por isso é importante identificar esses pesos, saber o que são esses pesos e, de uma maneira muito rápida, nós temos que nos livrar do peso. Eu vou me livrar do meu peso, minha esposa se livra do peso, os pesos dela, né? Porque a Bíblia fala: livremo-nos, eu preciso me livrar.
Não é algo que Deus vai fazer por mim. Não é algo que um culto vai fazer por mim, que uma igreja vai fazer por mim. É uma decisão minha lançar esse peso para fora da minha vida. Por isso nós temos que aprender a nos desprender ou renunciar esses pesos. E muita gente tem peso de estimação. Totalmente. Né? E tem, assim, é um risco muito grande nós nos colocarmos numa posição de vítima, né? Então tem pessoas que pegam coisas para ela, das quais não são dela, que dá para dividir, né? Numa família é importante, né? Todo mundo ter os seus papéis, as suas responsabilidades, para que não fique pesado para ninguém. Mas tem muitas pessoas que gostam de pegar o peso, para se colocar numa posição de vítima, para dizer que tá pesado, que faz tudo. Isso não é bacana, se colocar numa posição de vítima. Aí as pessoas acabam se limitando e elas ficam paralisadas dependendo das outras pessoas. Eu não posso fazer isso. Por quê? Por causa daquilo. Por causa daquilo outro. Porque eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo. Então a gente coloca para nós mesmos condições limitantes. Eu coloco para mim uma situação que me impede de estudar, por exemplo. Que me impede de me aperfeiçoar na minha carreira profissional. E às vezes deposita no outro essa responsabilidade. Exatamente. Né? Então a gente não pode oprimir alguém. Por exemplo, uma pessoa quer crescer, quer se desenvolver, e essa questão de correr, né, é avançar. O tempo passa rapidamente. Então nós não podemos colocar o peso para alguém não se desenvolver, para alguém não correr, para alguém não avançar. Nós somos seres únicos, né? Então, todos nós precisamos estar inteiros, né? Então, tem um ditado, né? Tampa da panela. Nós não somos metade. Eu não sou metade e ele é outra metade que se une. Não. Eu estou inteira e ele é inteiro, nos unimos. Né? Os filhos são inteiros, não são uma parte. Eles são inteiros, né? Então, essa questão de nós colocarmos o peso no outro, para que o outro não avance, para que o outro não conquiste, para que o outro não cresça, para que o outro não se desembarace, né? E possa seguir para o alvo, né? Nós somos responsáveis por isso, né? E temos que abrir mão, né, do peso que está sobre nós e do peso que nós colocamos em outras pessoas. É isso aí. Então, uma frase importante: livre-se do peso da vida e das exigências opressoras de outras pessoas. Aliás, essa frase, ela não é bíblica, mas é muito comum dentro da família, pessoas oprimirem outras pessoas dentro da família, dentro de casa. Então, existe um tipo de opressão que não é necessariamente pecado. A gente não vai considerar isso como pecado, a gente não vai espiritualizar. Mas quando uma pessoa exige algo de outra pessoa, envolve um grau de peso que se coloca na vida dessa outra pessoa. Você precisa fazer o que eu estou te falando porque eu sou teu marido, porque eu sou a tua esposa, porque você é meu pai, porque eu sou teu filho. Você é obrigado a fazer, você não tem escolha. Quando você faz isso, você coloca um peso sobre a vida da outra pessoa. É lógico que como nós não sentimos o peso que está sobre o outro, então para nós tanto faz. O importante é nós sermos atendidos nas nossas exigências. Mas a Bíblia está falando que nós temos que nos livrar do peso que nos atrapalha, o embaraço que outras pessoas colocam sobre a nossa vida. Outras pessoas que exigem de nós coisas que nós não podemos atender. Na maioria das vezes, nós não podemos atender a exigência de outras pessoas. Então, dentro de casa, é necessário ter um grau de respeito e de limite
que é o assunto que nós falamos hoje de manhã com uma amiga nossa, né? E a gente estava conversando sobre isso. O limite todo mundo tem. Eu tenho o meu limite, a minha esposa tem o limite dela, e esses limites têm que estar estabelecidos o mais rápido possível. Porque eu não vou exigir algo que a minha esposa faça para mim que vai violentar ou vai romper esse limite. A partir desse limite, aquilo que eu quero que ela faça passa a ser uma opressão. Deixa de ser um favor, um pedido, algo que ela possa fazer para me agradar, para ser uma opressão, para ser um peso. Então, uma exigência, ela é muito pesada. Eu posso pedir algo para alguém, mas eu não posso exigir que essa pessoa faça. Nem que eu seja autoridade sobre a minha esposa. Eu sou autoridade sobre ela, mas eu não posso fazer com que a minha autoridade se transforme num peso para a vida dela. Porque senão ela vai ter uma vida infeliz, uma vida completamente estagnada, paralisada, porque eu tenho o poder de paralisar a vida dela. Ou eu tenho o poder de aliviar a vida dela para que ela possa se desenvolver. Então, quando se fala em apoiar alguém dentro de casa, esse apoio é exatamente isso. Eu tenho que aliviar essa pessoa para que ela possa correr a carreira que foi proposta para ela. Então, esse texto ele é carregado de muita revelação. Eu posso pesar na vida da pessoa para que ela não vai conseguir correr a carreira dela, não vai conseguir terminar uma faculdade, não vai conseguir se desenvolver no trabalho, não vai conseguir fazer o curso que ela precisa, não vai conseguir, desenvolver uma empresa, uma carreira, uma atividade, uma habilidade, não vai conseguir, porque eu estou sendo impeditivo para ela. Eu coloquei condições para que ela pudesse conviver comigo e isso acabou limitando a habilidade que Deus deu para ela. E acho que um ponto importante também é essa opressão sobre filhos, né? É muito comum os pais, terem planejado coisas na vida e não ter dado certo e depositar no filho a missão de cumprir aquele desejo, aquele sonho. Então, assim, tem muito peso na vida de filhos que precisam realizar sonhos que não são deles. Estudar áreas que eles nem sequer pensaram ou têm habilidade, ou têm desejo, ou têm chamado, vocação para isso. Então, muita opressão, muitas vezes colocada no outro, como uma forma do outro fazer coisas que eu precisaria ter feito, né? Ou preciso fazer. É muito comum isso, né? Os pais exigirem dos filhos algo que eles gostariam de ser. Como se o filho fizesse aquilo, trouxesse algum tipo de felicidade para o pai. Isso se torna um peso. Então, é muito sutil, meu irmão. É muito sutil. Uma coisa é eu determinar regras, uma coisa é determinar limites dentro de casa. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu colocar peso nas costas da minha esposa ou da minha família. Mas essas duas coisas, elas caminham muito pertinho uma da outra. Eu posso exigir que todo mundo chegue às 10. Né? Eu posso exigir que todo mundo jante às 10. Ou todo mundo esteja junto no café da manhã. É uma exigência, é uma regra. Eu posso estabelecer dentro de casa. O que eu não posso é transformar essa regra num peso. Porque senão as pessoas que estão convivendo comigo, elas não vão conseguir conviver. A primeira coisa que elas vão querer fazer é sair de casa. O filho vai querer sair de casa. A filha vai querer sair de casa. Não vejo a hora de sair de casa. Eu não vejo a hora de sair dessa opressão. Ela não quer sair de casa. Ela quer parar de sofrer. Ela quer parar de carregar um fardo maior do que ela tem capacidade. Né? E ela também quer ter a sua autonomia. A autonomia é removida quando você coloca um peso na vida de uma pessoa. Você já viu o elefante no circo? O que eles colocam lá? Eles colocam uma corrente na pata do elefante e amarram a corrente num toquinho, um pedacinho de madeira afundado no chão.
aquilo se transformou numa limitação tão grande na cabeça do elefante que ele pensa que ele não pode sair dali. Ele pode, mas ele já foi convencido por alguém de que ele está limitado. E esse convencimento impede que ele utilize a sua força, utilize o seu poder, né? Ele poderia facilmente sair daquela situação, mas não sai. Por isso que muitos filhos saem de casa, mas eles não conseguem se realizar, porque alguém colocou na cabeça deles que eles são limitados, ao invés de colocar na cabeça deles que eles podem correr a carreira que está proposta para eles. Isso se transformou num peso. Então é importante pedir sabedoria para Deus, para não ficar colocando opressão sobre a vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. É muito importante. Porque aquele que é oprimido vai oprimir. A pessoa sai de casa, ele foi oprimido dentro de casa, quando ele chegar no trabalho, ele vai oprimir as pessoas. Ele vai exigir das pessoas. Ele vai querer controle absoluto sobre o que os outros têm que fazer. Você tem que pensar do jeito que eu penso. Você tem que fazer do jeito que eu faço. Você tem que ser do jeito que eu sou. Isso é uma opressão. Isso é uma violência. Mas isso é tudo no campo psicológico. Então, a palavra de Deus está dizendo assim, ó, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nem Jesus, que poderia colocar um fardo pesado nas nossas costas, nem Jesus faz isso. Um homem faz isso com outro homem, né? Satanás faz isso com os homens. Jesus, que é Deus, ele não faz isso com a sua criação, não faz isso com seus filhos. Ele fala, vocês vão carregar um jugo, mas esse jugo é suave. E o fardo que eu dou para vocês carregarem é leve. Por isso, a vida cristã, ela não pode ser uma coisa pesada. Se está sendo pesado, não é vida cristã. Se está sendo uma coisa difícil de carregar, você não é crente, irmão. Você não é cristão, pequeno Cristo. Porque uma das marcas de alguém que colocou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus é que ele é leve. Ele carrega algo leve, um jugo suave, e ele tem descanso na sua alma. Isso é muito importante compreender, que a vida cristã traz esse resultado, essa vida interior tranquila. Então a gente tem que refletir em algo que é muito individual. O que está pesando nas nossas vidas, né? É uma preocupação? É um excesso de ansiedade, né? Um medo do futuro? É um excesso de controle, né? Querer controlar todas as coisas? É mágoa? É mágoa que está pesando? É ausência de perdão? O que está nos impedindo, né? De avançar e de crescer? É uma reflexão individual, e por isso que, assim, Jesus coloca um fardo que é leve, porque a nossa conversa tem que ser com Ele, né? Ele é o nosso intercessor, né? Ele é nosso advogado. Então, nós temos que bater um papo com Ele e falar, olha, não tá bacana, isso tá pesado, não tá legal, isso tá difícil. E não buscar com as nossas próprias mãos, né, os recursos. Sim. Nós temos que ter clareza dos nossos limites, de tudo que nos impede de avançar. É isso mesmo. Então, outra frase importante: não se concentre naquilo que você não pode mudar. E essa frase, ela é importante porque existe uma diferença grande entre você realizar o impossível pela fé, ou seja, por exemplo, você pode tentar mudar algo nessa pandemia e você não conseguir. Por quê? Porque você está desalinhado com aquilo que Deus quer fazer. Deus está trazendo juízo. Então,
eu quero que Deus pare o juízo dele. Mas não dá, porque isso não está na nossa alçada falar para Deus parar o juízo dele. O juízo de Deus, ele dura só um momento. Mas o momento de Deus pode ser 1 ano, 10 anos. O nosso momento é um dia. Mas o juízo de Deus não. O juízo de Deus tem começo, meio e fim. Quem determina esse tempo não é o homem, é Deus. Então eu não posso mudar, porque isso está de acordo com o tempo de Deus, para a humanidade, para todo mundo. Então eu não posso mudar. Como eu não posso mudar, eu preciso aprender a não me concentrar naquilo que Deus está fazendo. Olha, Deus está fazendo um juízo, eu não posso ficar concentrado nisso. Eu preciso me livrar do peso que o juízo traz. Se você não está debaixo do juízo, meu irmão, você precisa buscar qualidade de vida cristã. Isso. Qualidade de vida. Pastor, mas tem uma pandemia, tem um problema, está matando muita gente. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus não mata o justo com o injusto. Deus não é injusto. Deus não fez isso em Sodoma e Gomorra. Tirou o Ló e sua família para eles não sofrerem o mesmo juízo do que aqueles que mereciam um juízo iam sofrer. Então, Deus faz separação entre justos e injustos. Quando aconteceram as 10 pragas no Egito, as pragas não chegavam nas tendas, nas casas dos israelitas. As pragas só chegavam no meio dos egípcios. No meio ali dos israelitas tinha sol. Tinha sol. Mas no meio dos egípcios tinha trevas. No bairro rico dos egípcios tinha trevas. E no bairro pobre dos hebreus tinha luz. Né? No bairro rico dos egípcios tinha sangue saindo das torneiras, das cozinhas. E no bairro dos hebreus tinha água pura. Então, no juízo de Deus, nós já sabemos pela palavra de Deus que ele faz separação entre justos e injustos. Então, eu preciso ter uma qualidade de vida cristã para que o entorno daquilo que Deus está fazendo como juízo não destrua a minha alegria cristã, o meu desfrutar daquilo que Deus me traz. Eu preciso desfrutar sem culpa, sem peso. Eu preciso desfrutar da vida sem nenhum tipo de desculpa ou até culpa, porque eu me culpo pelo que está acontecendo no mundo. Não, meu irmão. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para carregar um jugo suave e um fardo leve. Mesmo no meio de toda a guerra que nós estamos vivendo, você pode ter paz. Mas volto a falar, tomai sobre vós o meu jugo. Olha só, um texto fala para você se livrar do peso. O outro texto fala assim, toma o meu jugo. Pega um peso leve. Pega um peso levinho. Joga o peso pesado fora, pega o peso levinho. Mas são coisas que estão sendo ditas para nós fazermos. Deus não vai fazer isso por você e não vai fazer isso por mim. O pastor também não vai conseguir fazer isso nem por você e nem por mim. Essa é uma decisão pessoal. Tomar o jugo, que é suave, e o fardo, que é leve. As pessoas que melhor estão vivendo no meio desse juízo são aquelas que carregam o jugo de Jesus. Não são aquelas pessoas que não têm doença, ou não são aquelas pessoas que estão nadando em dinheiro. As pessoas que mais estão felizes são aquelas pessoas que têm o jugo suave e um fardo leve nas costas. Amém? Deus é bom? Né? Outra coisa importante, e aí vem uma dica importante, né? A dica do próprio Senhor Jesus. Quando nós estivermos muito sobrecarregados, a oração é uma ferramenta poderosa para nós soltarmos os pesos que estão nos sobrecarregando. Falar com Deus.
né? Algumas pessoas, elas conversam com as psicólogas, psicólogos, e pelo fato das pessoas estarem sendo ouvidas, ou seja, eu posso falar à vontade do que está dentro do meu coração para uma outra pessoa. O ato de eu falar, de eu soltar e liberar aquilo que está dentro do meu pensamento, aquilo que eu estou sentindo, quando eu estou falando, isso está soltando da minha vida uma opressão terrível, uma preocupação terrível. Então, falar com Deus sem reservas, sem religiosidade, sem nenhum tipo de tabu, ou seja, eu vou sentar para conversar com Deus de uma maneira natural, de uma maneira que eu falo com meu amigo, com meu pai. Quando você faz isso, meu irmão, você toma um tempo para fazer isso, você não vai ter muito tempo de peso sobre a tua vida, porque você está soltando aquele peso que está na sua alma. Isso é poderoso. Isso é uma dica. Como que eu posso fazer para tirar o peso da minha vida? Né? Pedro escreveu assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando você tem tempo de falar com Deus, né, e entenda esse tempo, é um tempo de intimidade. É um tempo que você não vai ter plateia assistindo você orar. É um tempo onde você entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto. Esse é o tempo de você soltar aquele peso. Esse tempo ele é recompensado com uma leveza. É quando você sai daquele momento com Deus leve. Você sai feliz. Você consegue até sorrir de novo. Você consegue até contar uma piada, ter um pouco de humor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, essa é uma dica tremenda. Quando você se afasta um pouco e você se alivia do peso que você está carregando. E a nossa tendência às vezes é cobrar dos outros, né, que convivem conosco, né, apontar que a nossa luta, né, não é contra carne e sangue, é uma passagem que deveria ser rema, né, deveria ser uma verdade na vida de tantas pessoas. E a gente vê as pessoas guerreando o tempo todo umas contra as outras. A briga, né? Briga com um, briga com o outro, fala uma coisa, fala outra coisa. E às vezes a gente cobra das pessoas, exige das pessoas comportamentos, mil coisas. E a gente esquece que a nossa conversa tem que ser com Jesus, né? Nós temos que colocar para fora aquilo que nos incomoda. Não confrontar as pessoas, né? Não guerrear com as pessoas. O peso dos relacionamentos, principalmente nesse momento, não tá bacana. Com o mundo que nós estamos, qual que seria a tendência? As pessoas serem mais sensíveis, mais empáticas, terem mais amor. Mas não é isso que está escrito na palavra. No final dos tempos, o amor de muitos ia se esfriar. E a gente fica exigindo dos outros, né? Empatia, cuidado, coisas que o outro não vai conseguir entregar para nós, enquanto, né, ele não lançar fora todo o peso, tudo aquilo que incomoda. Então, a nossa conversa, para tratar qualquer coisa, tem que ser, né, com o nosso Pai, com Jesus. Isso que é lançar fora. Isso que é colocar para fora. Tá com medo de alguma coisa? Tá com receio de alguma coisa? Isso gera ansiedade? Conversa, coloca para fora. Tira esse peso, esse jugo. Faz um exercício. Vai, né? Na hora de tomar banho no banheiro, né? Tira a roupa e se olha no espelho. Fica de lado. Tem pessoas que carregam o mundo nas costas. Observa, né? Se sua coluna tá Torta. torta, né?
Tá pesado ou tá reta? Né? O quanto você está carregando de peso, lança fora. Sabe, faz um ato, né, profético de lançar fora tudo que está pesando. Sabe, conversa, ora. Seja transparente. E aí a gente tem outra frase muito boa. Livre-se dos fardos e obstáculos autoimpostos. Ou seja, quem disse para você que você tem que levar esse fardo? Ninguém. Foi você que disse para você. Quem disse para você que você tem que resolver o problema? Ninguém. É você que pegou aquilo como seu. Isso é uma coisa, é um hábito totalmente destrutivo, né? Você não tem a capacidade de resolver os problemas todos. Alguns você pode resolver, outros não. E esses fardos, obstáculos, ou seja, aquilo que nós pegamos, nós não percebemos. São pequenos pesos que nós pegamos. Não, pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu resolvo. Pode deixar que eu vou orar. Pode deixar que eu vou fazer. Pode deixar que eu vou pagar. Pode deixar que eu vou lá. Pode deixar que eu levo ou eu trago. Eu vou lá, eu vou pegar lá os móveis, eu vou fazer isso e aquilo. A gente assume algumas coisas sem raciocinar primeiro se aquilo que nós estamos assumindo vai nos fazer bem ou mal. Na realidade, nós deveríamos ser guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não vai colocar um peso, uma coisa pesada na nossa vida. Ele vai nos conduzir e o que nós fizermos debaixo da direção do Espírito de Deus não vai trazer destruição na nossa vida interior, na nossa psique, no nosso psicológico, nas nossas emoções e muito menos na nossa família. Se uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo, não vai exigir que as outras pessoas façam o que elas querem. E ela não vai também exigir dele mesmo algo que ele não pode fazer. Então, qual é o problema da religião nesse caso? A religião, a primeira marca de uma pessoa religiosa é que ela tomou um peso para si que é muito complicado de carregar. Primeiro que ela vai tentar mostrar para Deus o que ela não é. Vai tentar mostrar uma religiosidade, uma espiritualidade que ela não tem. Vai tentar mostrar uma aparência que ela não tem. Isso é um peso, irmão. Você usar uma máscara diante de Deus, você cobrir o rosto, porque o teu rosto, né, ele está cheio de pecado, a tua vida está cheia de pecado, e você coloca folhas de figueira na frente de Deus. Isso é pesado. Você ficar mantendo essa pose de santo, isso é pesado. Isso é questão de religiosidade, né? Então, o mais importante é você ser transformado pelo Espírito de Deus de dentro para fora, né? E não tentar aparentar algo que você não é, só porque você é crente, né? E aí você tem frases de pessoas que estão carregando peso religioso, do tipo assim, olha, ainda diz que é crente, ainda diz que é pastor, ainda diz que canta no culto, canta lá no coral, canta no louvor, ainda fala que é diácono. Olha a atitude que você está tendo aí, diácono. Olha a atitude que você está tendo aí, pastor. O que é isso? Isso é uma pessoa que ela se impõe um peso e coloca um peso sobre os outros. Só porque você é crente, você não pode, né, fazer nada, você não pode respirar, você não pode comer 2 pratos de comida, você não pode participar de um churrasco, de um tempo de alegria na praia. Você não pode fazer nada disso porque você é crente. Então, isso é um peso que é autoimposto. Eu acho que um crente tem esta imagem, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala sobre isso. Ah, eu tenho que vestir terno e gravata na praia, 40 graus de temperatura. Isso é um peso, meu querido.
né? E a pessoa fica andando desse jeito. Isso tem vida curta. Porque um ser humano, ele não suporta muito tempo fingir. Mais dia, menos dia, o que ele é vai vir para fora. Vai vir à tona. E vai ter que ser tratado de outra maneira. Não é colocando uma roupa de crente que torna a pessoa crente. Torna a pessoa transformada por Deus, nasci de novo. Se você nasceu de novo, irmão, você vai gerar frutos. E fruto não é algo que se force. O fruto é algo que nasce naturalmente, sem forçar. O fruto, o crescimento do fruto, não é uma coisa que está na mão do homem controlar. É Deus que faz, né, o homem crescer e frutificar no momento certo. Então é importante a gente compreender essas coisas, porque o cristão, de uma maneira geral, vive com gastrite nervosa, vive de cara feia, né? Vive julgando e criticando os outros. Por quê? Porque ele colocou sobre as suas costas uma imagem de filho de Deus que não é a realidade de Deus para ele. E isso acaba trazendo muitas enfermidades, acaba trazendo muitos problemas na família, né? Uma pessoa religiosa dentro da família é um problema, meu irmão. Se a pessoa religiosa for o pai, a mãe, as crianças mal veem a hora de ficar com 18, com 21 anos, quer sair de casa. Por quê? Porque ali se transformou numa religião imposta pela mãe e pelo pai. Então, esse peso tem que sair da sua alma. Deus não exige isso de você. Amém? Seja uma pessoa que se livra do pecado e se livra do peso. Se você se livrar do pecado e se livrar do peso, você vai ficar leve para poder correr. Agora, enquanto a leveza não vem, enquanto o peso continuar nas minhas costas, a gente não vai conseguir correr qualquer carreira. Qualquer carreira, irmão. Aí muita gente começa a vida cristã, mas não consegue permanecer. Tem instabilidade. Né? Instabilidade. Colocaram tanto peso na vida daquela pessoa que ela fala, é muito difícil ser crente. Muito complicado. O que se exige são 10 horas de oração diárias. 20 horas de jejum. Só posso comer 4 horas por dia. Então, a exigência é um problema. A exigência. Agora, eu vou ler aqui algo muito tremendo que está em Isaías 58. Diz assim a palavra: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade. Solta a ligadura, solta aquilo que está prendendo você, amarrando na impiedade, no pecado. Segundo, desfaças as ataduras da servidão. Qualquer escravidão tem que ser eliminada da minha vida e da minha família. Isso é um jejum. O jejum que Deus escolheu. Que você solte a ligadura da impiedade. Que você se santifique. Que você peça perdão, confesse seus pecados. Que você se arrependa e pare de fazer o que está errado. É uma decisão. Segundo, desfaça a atadura da servidão. Não transforme ninguém em escravo. Não imponha a sua vontade sobre a vontade dos outros. Não exija das pessoas a sua vontade. Isso é desfazer as ataduras da servidão. Depois, deixe livre os oprimidos e despedace todo jugo. Você quer fazer o jejum que agrada a Deus, irmão? Então, segue Isaías 58, versículo 6, que está escrito: deixe livre os oprimidos. Se você está exigindo muita coisa do teu marido, para de exigir. Pede perdão para ele. Libera perdão para ele. Como é que eu posso deixar livre um oprimido? Tem pessoas que estão oprimidas por quê? Porque eu não perdoei ela. Como eu não perdoei ela, não perdoo o que ela me fez, ela está na opressão. Né? Ela está no jugo. Eu coloquei um jugo sobre ela. Você quer jejuar? Você precisa perdoar as pessoas. Quer jejuar? Você precisa soltar as pessoas
daquela opressão que você está fazendo. E é lógico que você não vai conseguir oprimir o seu chefe, o seu colega de trabalho, mas a sua família você consegue. A minha família, eu consigo oprimir minha esposa. Eu sei porque quantas vezes eu oprimi a minha mulher dentro de casa. Quantas vezes? Quantas vezes com palavras, né, exigindo que ela fizesse algo, cobrando. A cobrança, irmão, é um problema. Cada vez que você cobra a sua família, cobra alguém da sua família, você está sendo um opressor, você está botando um jugo sobre eles. Então, é importante que o amor não cobra. O amor não faz mal ao próximo. O amor não vai cobrar da pessoa. Cobrança é outra coisa. A cobrança é irmã da acusação. As duas são irmãs gêmeas. Primeiro até você acusa, depois você cobra. Acusa e depois cobra. Você está acusando alguém de ser algo que ele não é ou que ele é mesmo. Essa acusação e essa cobrança, elas afastam a pessoa do amor e coloca peso sobre ela. Qualquer acusação vai colocar peso. Então a Bíblia fala, se livra do peso. Amém. Alguém te acusou, meu querido? Se livra do peso. Alguém falou uma palavra dizendo que você é um incircunciso, que você é um rebelde, que você é Jezabel, que você não vale nada. Colocou um peso sobre a tua vida. Aquela palavra te pesou. Então, o jejum que agrada a Deus é para você tirar o peso da sua vida e depois tirar o peso da vida dos outros. Amém? Aí as pessoas, elas serão evangelizadas por alguém que vive uma vida feliz. Não por uma pessoa pesada, amargurada, exigente, complicada, crítica. Esse tipo de pessoa não consegue evangelizar ninguém. Quem vai querer ser esse tipo de gente? Ninguém. Não, você vai para o inferno. Né? Lógico que você vai para o inferno. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Mas a pessoa põe um peso a mais. O peso do julgamento. Ela não é juiz, mas está botando um peso de julgamento. Então tem que tomar muito cuidado para que nós, pelo conhecimento da palavra que nós temos, não coloquemos peso sobre os outros. É ou não é, pastor? Total. Então, toma cuidado com isso. Quer fazer um jejum que agrada a Deus, meu querido, minha querida? Quer fazer um jejum? Solta. Liberta. Né? Tira o peso. Faz o jejum primeiro para você. Senhor, eu quero alcançar essa qualidade de vida, porque aí eu vou conseguir correr. Você não consegue correr porque você está muito ocupado sendo religioso. Está muito ocupado atendendo a exigência dos outros. Está muito ocupado sendo escravo. E o jejum vai desfazer as ataduras da escravidão. Enquanto você for um escravo, você não vai conseguir correr carreira nenhuma. O escravo não tem ministério, não tem chamado, não tem vocação profissional. O escravo, irmão, ele fica à mercê da vontade alheia. É um peso. E o escravo também se torna um peso para os outros. Porque o escravo não tem vontade própria, depende dos outros para fazer qualquer coisa. Então, sai dessa vida, sai dessa vala, sai dessa cilada, irmão. Sai desse problema. Decida viver feliz, independente dos outros. É interessante isso. Se você obedecer a Deus e tirar o peso da sua vida, você vai ser feliz, com dinheiro, sem dinheiro, com gente que tenta te oprimir, com gente que não tenta te oprimir. Então, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, certo? Ótimo, eu não vou lutar contra quem está tentando me oprimir, mas eu não tenho que aceitar o peso que as pessoas estão me impondo. Né? Você pode aceitar ou não aceitar. É uma decisão particular tua. Amém? Então se desprende, meu irmão. Se uma coisa te faz mal, lança para longe. Né? Jesus falou assim, se a tua mão direita te faz pecar, arranca a tua mão direita e joga para longe, porque é melhor você entrar no céu sem a mão direita
do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então, se livra daquilo que faz você pecar. Se livra, irmão. E para terminar, né? Para ir terminando já, glória a Deus. Existe um princípio bíblico tremendo sobre a vida das pessoas que perdem, que se desprendem. Pessoas que perdem, né, acabam ganhando. Esse é um princípio. Ele está na contramão dos princípios do mundo. Porque no mundo, ninguém quer perder. Eu não quero perder o emprego. Eu não quero perder minha casa. Não quero perder meu carro. Não quero perder minha família. E a gente mata e morre para não perder. A gente mata e morre. A gente perde amizades, perde relacionamentos, porque a gente não quer perder. A gente tem um problema com relação ao desprendimento. A gente não é desprendido. Tem coisas na nossa vida que são pesos, mas que para nós não queremos perder esses pesos. E a gente tem que compreender esse princípio tremendo. Então, Mateus 10, eu vou reproduzir aqui 6 textos bíblicos que Jesus falou e que são repetidos. E quando a Bíblia repete uma palavra, irmão, é porque ela é importante. Mateus 10, 39 diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Mateus 16, 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Marcos 8, 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Lucas 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Lucas 17, 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. E João 12, 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Princípio, irmão. Olha esse princípio que forte. Você não precisa carregar todo o peso da sua vida nesse mundo. Se você for uma pessoa desprendida, você vai entrar nesse princípio tremendo de perder para ganhar. Perder para ganhar. É um princípio bem incompreendido por muitas pessoas e até muitas igrejas, que usam esse princípio na questão das ofertas. Mas é um princípio que serve para tudo. Se você quiser proteger algo, você vai perder. Mas se você perder esse algo, você vai ganhar. Esse princípio ele serve para quase tudo na vida, né? Se você, por exemplo, abrir mão, né? A Bíblia diz assim, ó, eu vou ler um texto aqui que está em Marcos 10, 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente os 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Mas que palavra é essa, Jesus? Que palavra é essa? Ninguém há que tenha se desprendido. Ele não está falando para você deixar a tua esposa, deixar teu pai, abandonar o teu pai. Não está falando para você abandonar teu irmão. Ele está falando para você se desprender, meu irmão. Se desprende. Se você se desprender dos aspectos dessa vida que estão sendo um peso para você, esse desprendimento é interior.
Se você se desprender, você vai ganhar, você vai fazer multiplicar. Olha, eu já me desprendi. Por exemplo, um filho. A pessoa que hoje tem filho é diferente da pessoa que tinha filho antigamente. Antigamente, irmão, a gente vivia na rua. A gente vivia na rua até tarde da noite. Ó, volta para casa quando anoitecer, hein? E às vezes até 10 horas da noite a gente ficava na rua. Cadê papai e mamãe? Sei lá. Mas eles não ficavam, né, cuidando 24 horas para saber se a gente ia se machucar, alguém ia, alguma... Esse desprendimento, né, ele é importante. Por quê? Porque faz parte da natureza. A gente não pode colocar os filhos numa bolha. Impedir que as crianças brinquem na terra, se machuquem, que elas vivam experiências importantes para que elas amadureçam. Então Jesus está falando assim, se você tiver deixado filhos, você vai receber 100 vezes mais em filhos nessa vida. Que coisa, como que alguém pode ter 100 filhos? Mas ele está falando de maneira simbólica. Se você tiver deixado o seu filho vai ter filhos. E aí você vai começar a ser cercado de filhos, de pessoas que vão considerar você um verdadeiro pai. Uma pessoa que ama. Uma pessoa que ama, mas deixa livre. Uma pessoa que ama, mas deixa livre para ir e vir. E o cuidado, assim, dessa questão de desprendimento, né? É bem tênue essa questão de quase que idolatria, né? Exatamente. Que é um perigo imenso. Idolatrar alguém, idolatrar o seu filho, idolatrar a sua filha, idolatrar a sua esposa, idolatrar o marido. Essa situação é uma situação invisível, mas causa um problema atrás do outro dentro de casa, irmão. Vai por mim. Eu sei porque eu idolatrava a minha esposa. Afinal de contas, ela decidiu casar comigo, ela me aceitou como marido, e aí aquilo para mim virou uma idolatria. Já passou de amor para idolatria. E isso trouxe sobre ela um problema de saúde que ela quase morreu. Quase morreu. Então, eu quase matei a minha esposa por conta da idolatria. Isso se transformou um peso para ela. Foi um peso. A enfermidade não passava. Por mais que a gente tentasse curar, por mais que a gente orasse, não passava. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória. E a idolatria, ela é muito parecida com o amor, né? O cuidado, eu cuido, não deixo ninguém se aproximar, ninguém chegar perto, né? Eu não deixo, né, a minha esposa ser ferida. Se alguém encosta em mim, mas não encosta na minha esposa, cara. Se encostar na minha esposa, eu viro bicho. Você pode me bater, me roubar, me assaltar, me enganar, mas a minha mulher não. Então, o que é isso? Isso é um peso na vida dela e na minha vida. E tem muita gente que idolatra família, idolatra o filho, idolatra neto, idolatra a esposa, o marido, idolatra, e principalmente porque a gente está numa nação idólatra. Então a nossa tendência natural é colocar as pessoas num pedestal. Se ela morrer, a minha vida acabou. Se meu filho morrer, acabou. Se minha mãe morrer, acabou. Se meu pai morreu, acabou. Isso é muito forte para Deus. Isso é uma agressão a Deus. A sua vida não está na outra pessoa, não está no teu filho. A tua vida está em Cristo. E Ele é eterno. Amém. Ele não é temporário, né? Perecível. Não. Então, se o teu coração está nas coisas do alto, você tem que renunciar às coisas de baixo. E isso envolve também pessoas. Né? Uma vez Deus falou para mim assim, Renato, entrega a tua esposa no altar. Eu lembro desse dia porque eu fiquei com muita raiva. Porque é difícil você se arrepender, irmão. Você abandonar algo que você considera que não é pecado. E eu peguei na mão dela, levei ela lá no altar na frente
E eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu entrego a minha esposa nas tuas mãos. A partir de hoje ela é tua. Ela não é mais minha, ela é tua. E eu fiz essa oração com raiva. E olha que eu quase cheguei para Deus e falei assim, Deus, como que eu vou entregar algo que o Senhor me fez ser uma só carne com ela? Isso não é bíblico. Eu ia falar isso para Deus, mas eu não sou besta, né? De ficar questionando as ordens de Deus. Então Deus falou, vai lá e entrega. Eu entreguei. Eu precisei fazer isso por quê? Porque eu tinha que tirar o peso da minha vida e tirar o peso da vida dela. Então, quando eu fiz essa entrega, meu querido, nos outros dias que se seguiram, Deus falava no meu ouvido, tira os olhos da minha mulher, tira os olhos da minha filha, ela não é tua. Foi assim que Deus tratou a idolatria na minha vida. Mas ela quase morreu de anemia, quase morreu numa cirurgia, quase ela morreu. Por quê? Porque eu trouxe um peso sobre ela. E o texto que nós lemos no início se livra do peso, do embaraço, irmão. Então são muitos pequenos pesos que nós temos que tirar da nossa vida. E isso quem faz é cada um de nós. Amém, meu querido, minha querida? Então, pega essa dica, essa palavra e pratica. Não deixa passar essa noite sem você fazer pelo menos uma oração, pedindo para o Senhor, Senhor, me mostra quais são os pesos que eu tenho carregado, que eu peguei. Eu acho que não tem nada a ver pegar isso, mas eu peguei. Só que o Senhor não mandou pegar, mas eu peguei. O Senhor não mandou fazer, mas eu fiz. O Senhor não mandou me preocupar, mas eu me preocupei. Faz essa oração. É uma dica. Se você fizer essa oração, Deus vai te revelar em sonho. Amém. Deus vai te revelar com profetas. Deus vai falar no teu coração. Mas Deus não vai deixar você mais viver uma vida pesada. Amém, pastora Cláudia? Amém. Glória a Deus. Quer falar mais alguma coisa, minha querida? Vamos orar. Bem, então nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Né? Mas que a vida cristã na sua vida seja motivo de alegria. Não de peso, tristeza, obrigação, culpa, exigência. Amém? Que a vida cristã seja o que Jesus falou que ela é. O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, e aqui você encontra descanso na sua alma. Descanso. Amém. Na alma. Amém? Descanso. Você tem uma mente leve, suave. Seus pensamentos ficam leves. Você não fica pesado o dia inteiro, preocupado o dia inteiro. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer. Sim, Pai, Senhor. Pela tua palavra. A palavra é tua, Senhor. Verdade, E a Pai. tua palavra nos liberta, nos cura. A tua palavra não volta vazia. Amém. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos corrige, o Senhor aponta Verdade. as áreas que nós precisamos nos corrigir, Pai. Senhor, revela para cada um de nós Amém, Pai. quais são os Amém. pesos que nós estamos carregando. Pesos que não são nossos, pesos que nós pegamos ao longo do caminho. Verdade, Pai. Revela, Pai, quais são os pecados para nós tirarmos isso da nossa vida também. Nós dependemos da tua revelação. Fala conosco enquanto dormimos, Amém, Pai. quando acordarmos. Pai, nos protege da acusação e da autocondenação. Amém, Senhor. Nos Amém. protege da religiosidade, Pai. Das exigências que a religião nos impõe, Verdade. que os religiosos colocam sobre nós. Coloca sobre nós, Senhor, o teu fardo suave e o teu jugo que é leve. Amém, Senhor. Pai, Amém. traz descanso para as nossas almas. Que essa palavra traga luz, iluminação, Amém, Pai. traga direção sobre a minha vida e sobre cada um de nós, Pai. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos Amém, cada pessoa Senhor. que está nos Amém. ouvindo, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te Amém. guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia da sua vida, que Ele te dê a paz. Amém. Né? Porque a paz Que excede a todo que entendimento. excede a todo entendimento é demais, irmão. Deus é bom. Amém? Até a próxima. Até.
Um beijo, boa noite a todos, bom dia.